5 de fevereiro de 2026, quem vos fala é o pastor Valdir dos Anjos. A paz do Senhor Jesus Cristo, desejo que te vá tudo bem. Vamos mais uma vez de leitura diária. O tema desta semana é o Filho como o Verbo de Deus. O tema da leitura nesta quinta-feira é graça e verdade por Cristo. Portanto, o texto que estaremos lendo se encontra no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 1, versículo 17. Portanto, nós vimos porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus. A lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus. Nosso texto de apoio é João capítulo 1, versículo 16, que diz assim: e da sua plenitude todos nós recebemos e graça sobre graça. O nosso texto áureo esta semana é: o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos sua glória, a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Encontra-se em João capítulo 1, versículo 14. Caros ouvintes, nós temos como objetivo aqui através desse estudo, levar você a mostrar a atuação do Verbo na criação como fonte de vida e luz, vivendo de maneira transformada pela graça e pela verdade revelada em Cristo. Verdade, vejamos, a verdade prática nos faz entender que vivemos diariamente conscientes de que Jesus Cristo é a revelação visível de Deus, permitindo que sua graça nos transforme, sua verdade nos governe, que sua verdade governe nossas decisões, caráter e testemunho. O Evangelho de João inicia apresentando Jesus não apenas como mestre ou profeta, mas como o Verbo eterno, aquele que sempre existiu com Deus e é Deus. Ao chegarmos em João 1,17, somos conduzidos a um ponto crucial da revelação, a transição da lei para a graça, da sombra para a realidade plena em Cristo. João não diminui Moisés, mas exalta Jesus como cumprimento final do plano redentor de Deus. Vejamos, estamos vivendo apenas com o conhecimento da lei ou desfrutando plenamente da graça, da verdade que vieram por Cristo? Onde a graça de Jesus Cristo chega, a culpa perde domínio e a verdade começa a governar. Esse estudo nos é direcionado às lideranças eclesiásticas, homens e mulheres, e por onde passar nesse tempo presente em que a igreja é chamada a viver não apenas informada pela palavra, mas transformada pelo Verbo. Graça e verdade, a revelação suprema de Cristo. A lei dada por Moisés teve um papel fundamental: revelar o caráter santo de Deus e expor o pecado do homem. Contudo, a lei não tinha poder para salvar. Não tinha poder para salvar. Ela apontava para a necessidade de redenção. Em Cristo, essa necessidade é plenamente suprida. Graça, favor imerecido. Graça, favor imerecido, que perdoa, restaura e reconcilia o homem com Deus. A verdade, revelação plena de quem Deus é, do seu propósito para a humanidade. Em Jesus, graça e verdade não estão em conflito, caminham juntas.
A graça não relativiza a verdade e a verdade não anula a graça. Ambas se encontram na pessoa do Filho. Líderes e igreja são chamados a viver e ensinar uma graça que transforma e uma verdade que liberta. Não podemos pregar graça sem compromisso e nem verdade sem amor. Vejamos, perdão, João, na Cristologia Paulina, nós vamos ver a explicação de João, capítulo 1, versículo 17, da exegese da Cristologia Paulina. Embora João escreve sobre a ótica joanina, podemos compreender o texto à luz da Cristologia Paulina. Para Paulo, Cristo é o cumprimento da lei e a expressão máxima da graça de Deus, porque o fim da lei é Cristo, para justiça de todo aquele que crê. Romanos 10, versículo 4. Paulo ensina, a lei revela o pecado, em Romanos 3, 20, e em Efésios, capítulo 2, versículo 8 e 9, a graça em Cristo justifica o pecador. Peço perdão por alguns, estamos vencendo uma gripe e tosse, e de vez em quando encontramos alguns impedimentos aqui pela garganta, mas vamos falar da palavra de Deus. Ouve esta palavra, alimenta a sua alma, fortalece o teu espírito. Deus te abençoe. Me ajude, compartilhe com alguém esta palavra, seja curado, seja tocado, seja um canal de bênção na vida de alguém. Manda esta palavra, Deus vai falar, Deus vai libertar. Vejamos que tem muitas pessoas sofrendo, tem muitas pessoas precisando de ouvir esta palavra. Já pensei algumas vezes de parar e interromper o vídeo, mas vamos lá, somos falhos, somos humanos, graças a Deus, mas não olha para o pregador que é falho, não olha para o pregador que é frágil, mas olha para a mensagem que é poderosa, e para o Deus que está enviando esta mensagem através de mim, que Ele é poderoso, Ele pode mudar a sua vida, Ele pode restaurar a sua sorte, Ele pode mudar a trajetória do seu viver e transformar a vida daqueles que você ama. Então, em nome de Jesus Cristo, nos ajude a alcançar mais vida. Se inscreva nos canais Pastor Valdir dos Anjos, deixa Deus te usar. Vejamos, a graça em Cristo justifica o pecador. Na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículo 8 e 9, a verdade do Evangelho gera uma nova vida no Espírito. Gálatas 2, 20. Em João 1, 17, afirma que aquilo que a lei não podia realizar plenamente, Cristo realizou de forma perfeita. Em termos paulinos, estamos mortos para a lei, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não pertencemos a uma espiritualidade baseada em méritos, vivemos pela fé, permitindo que a graça nos edifique e a verdade nos alinhe ao caráter de Cristo, o Verbo como fonte de vida. Vejamos em João capítulo 1, versículo 4, a parte A, diz assim: nele estava a vida. A vida não é apenas algo que Cristo concede, é algo que procede dele. Ele é a fonte eterna da vida espiritual, moral e eterna. Em um tempo de esgotamento emocional e espiritual, a igreja precisa beber da fonte certa. De qual fonte você está bebendo? Caro professor, qual é a fonte que você está bebendo para transmitir o ensino da palavra aos seus alunos?
nobre pastor, qual é a ponte, qual é a fonte que o Senhor está bebendo para liderar e pastorear o rebanho do Senhor que está sob os seus cuidados? Igreja, qual é a fonte que tu estás se alimentando? Portanto, entenda que liderar, servir e viver sem comunhão com o verbo resulta em ativismo vazio. O verbo como luz dos homens, João 4, João 1, 4, parte B e versículo 5, a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Jesus é a verdadeira luz. João 1:9, ele não apenas ilumina, ele confronta, revela, transforma. As trevas não podem dominar essa luz. O termo grego catalabano indica que as trevas não podem compreender, dominar ou vencer a luz. As trevas não podem resistir, as trevas não podem resistir à luz que é Cristo. Em Cristo o mal já está derrotado. Seja abençoado, seja curado, seja liberto. A igreja não foi chamada para negociar com as trevas, mas para resplandecer a luz. Onde Cristo governa, o pecado perde espaço. Vejamos então sobre a visão joanina, a explicação escatológica. Na visão joanina, Jesus é o Verbo eterno que revela o Pai. Ele não apenas fala sobre Deus, ele é Deus revelado. Em Cristo vemos a graça que acolhe, a verdade que transforma. Essa revelação nos chama a um relacionamento vivo, não apenas a uma religião formal. É conhecer Cristo, é experimentar uma vida, é experimentar sua vida e andar em luz diariamente. Conhecer Cristo é experimentar sua vida e andar em luz diariamente. Vejamos então esse tema de hoje sobre a teologia e cristologia. Vejamos o que João apresenta Cristo como centro da história redentiva. A graça e a verdade não são conceitos abstratos. A igreja cheia do Espírito continua essa revelação ao mundo, proclamando Cristo com poder e unção. Então, o Espírito, vejamos esta passagem sobre a visão do escritor Judas, segundo a epístola de Judas, à luz de João 1,14. Portanto, Judas, servo de Jesus Cristo, exorta a igreja a batalhar pela fé, no verso 3, e permanecer no amor de Deus, no verso 21. Em uma leitura pentecostal, entendemos que essa perseverança corre pelo poder do Espírito Santo agindo em nós. O Verbo se fez carne, o Verbo que se fez carne continua agindo por meio do Espírito, guardando a igreja. Graça e verdade, graça e na verdade, somos chamados a permanecer firmes na verdade revelada em Cristo, edificando-nos na fé e orando no Espírito. Já estamos caminhando para a conclusão. Jesus Cristo é a revelação plena de Deus. Nele a graça nos alcança, a verdade nos transforma. O Verbo eterno continua operando hoje, trazendo vida aos mortos espirituais e luz aos que andam nas trevas. A graça nos capacita, nos alcança, a verdade nos transforma, a verdade nos santifica, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade.
verdade, o que nos leva para próximo de Deus é a palavra de Deus. Então seja santificado pelo poder desta palavra. A graça nos salva, a verdade nos sustenta e a luz de Cristo nos guia até o fim. Já estamos terminando, estamos refletindo essa graça e essa verdade em nossa vida pessoal, familiar e ministerial. Portanto, esta noite ou neste momento, Cristo nos chama. Nós, como líderes de igreja, devemos viver firmados na graça, comprometidos com a verdade e cheio da luz de Cristo, até que Ele venha nos buscar. Amém.